Boa tarde a todos. Vamos só mudar um pouquinho o sotaque da língua. Vamos sair do português de Portugal e vamos para o português do Brasil. Vou tentar falar devagar, para que vocês consigam entender um pouquinho melhor o que eu vou falar. Hoje eu vou falar para vocês sobre produção e caracterização de biomateriais particulados, principalmente obtidos utilizando tecnologias supercríticas. A apresentação hoje vai estar dividida nessa sequência, onde eu vou falar um pouquinho sobre os biomateriais particulados, falar um pouquinho sobre métodos de produção de partículas para biomateriais, focar então na parte das tecnologias supercríticas utilizadas para a formação de partículas, os diversos métodos que podem ser utilizados para obter então as partículas, alguns exemplos de partículas que foram obtidas no meu laboratório em projetos em conjunto com a rede Rimadel, com o professor Alejandro Sosnick, com a professora Ângela Moraes, e depois vou fazer algumas considerações finais. Como apresentado pela professora Ângela Moraes, vocês vão ver que tem várias transparências que eu vou apresentar aqui, que já foram previamente apresentadas em outras palestras, da Ângela e do Hermínio principalmente. Mas no encontro da National Science Foundation, em julho de 2012, que ocorreu em Arlington, eles juntaram indústrias e pesquisadores para achar áreas prioritárias para financiamento de pesquisas em biomateriais e foram elencadas algumas áreas gerais de interesse, então, que foi levantada por esse grupo de estudo. Entre elas, materiais duros e compósitos, materiais macios, soft, a interação células-materiais, sistemas dispersos e filmes finos interfaces. Então, os biomateriais particulares que eu vou falar para vocês ficam enquadrados dentro desses sistemas dispersos. E aonde são geralmente empregados esses tipos de biomateriais, desde sistemas para fazer imagem, ou seja, sistemas diagnósticos, a parte ortopédica, compósitos dentários e, principalmente, sistemas de liberação controlada de drogas, tá? Entre outras aplicações. E para que fazer, então, sistemas particulares com drogas ou com sistemas de liberação de drogas? Nós podemos dividir em duas aplicações principais. Quando nós estamos fazendo partículas das drogas livres, onde nós podemos ter como objetivos o controle do ponto de fusão, onde nós podemos controlar a cristalinidade das partículas que estão sendo formadas, a estabilidade, onde nós podemos estar selecionando algum tipo de polimorfo específico da nossa droga, que possa ser mais estável, aumentar as taxas de solubilização, principalmente diminuindo o tamanho de partículas, e, com isso, aumentar a biodisponibilidade da droga com uso em vivo. Quando nós estivermos pensando em formação de partículas de compósitos, nós podemos ter como objetivo o controle da liberação dessa droga no corpo, a proteção da droga pelo caminho que ela vai percorrer dentro do corpo, desde a parte do estômago, que vai ser ácida, de proteínas e assim por diante do sistema, mascarar gostos e aumentar a solubilidade, como, por exemplo, fazer complexos de inclusão de drogas hidrofóbicas com ciclodextrinas para aumentar a solubilidade. Então, nós podemos usar diferentes métodos para a produção das partículas. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de produção de partículas de fosfato de cálcio. E nós podemos observar claramente que a forma, a morfologia das partículas formadas, bem como o tamanho das partículas resultantes, vão depender muito do método que vai ser utilizado para fazer essa partícula. Por exemplo, se nós fizermos uma precipitação do fosfato de cálcio no meio líquido aquoso, nós vamos ter partículas que apresentam, então, diversos tipos de cristais, que parecem uma flor que está saindo do nosso sistema, com tamanhos da ordem de 2 micrômetros. Nós podemos usar o spray dry
para fazer a partícula, onde nós podemos observar que estruturas um pouco mais esféricas podem ser formadas, porém com diversos tipos de poros não regulares e partículas com uma distribuição de tamanho relativamente grande. Podemos fazer granulação por congelamento, onde nós vamos ter partículas novamente mais esféricas, porém com tamanhos maiores. Podemos usar o método de emulsificação, onde nós podemos observar aqui já partículas bem esféricas, com uma pequena distribuição de tamanho de partícula, só que, novamente, aumentando um pouquinho o tamanho. Podemos fazer a produção por gotejamento dessa partícula, partículas novamente maiores. Podemos fazer extrusão, onde nós podemos observar um formato um pouquinho mais alongado das partículas formadas. Podemos fazer com plasma as partículas, onde nós podemos observar partículas menores sendo formadas, da ordem de 300 nanômetros, porém com uma distribuição de tamanho de partículas considerável. Tá? Podemos usar impressoras 3D para fazer as partículas, só que fica restrita a partículas maiores, e podemos precipitar a partícula a partir de etileno glicol, produzindo partículas com tamanho relativamente, uma pequena dispersão de tamanho de partículas e partículas relativamente pequenas. Ou seja, a partícula formada vai ser uma função do método utilizado para a sua produção. Além desses métodos apresentados nessa figura, nós temos diversos outros métodos que podem ser utilizados para a produção de partículas. Nós podemos usar microfluídica, que temos hoje diversos tipos de artigos presentes na literatura usando essa metodologia para a produção de partículas. Auto-organização para a formação de partículas, sistema de conservação, a parte de eletrospray para a formação de partículas, e uma que eu vou falar, então, mais especificamente para vocês hoje, a parte de utilização de tecnologias supercríticas que podem ser empregadas, então, para formar essas partículas. Não vou entrar em detalhes novamente sobre a parte de um fluido supercrítico. Então, sobre o fluido supercrítico é aquele que vai estar, então, em condições de temperatura e pressão acima do seu ponto crítico, onde há uma figura física que pode ser imaginada para esse fluido seriam clusters com um pequeno número de moléculas numa fase mais condensada, envoltas por uma fase mais próxima de uma fase gasosa. Então, essa distribuição de material entre um cluster condensado, que vai ser mais próximo de um líquido, e numa fase externa gasosa, que vai ser, então, esse nosso fluido supercrítico, que vai ter essas características intermediárias entre um líquido e um gás. Bom, o que tem de mais importante nesses fluidos é que eles podem apresentar algumas características específicas de acordo com a escolha correta das condições de temperatura e pressão que você vai utilizar para o processamento. Então, se você escolher, geralmente, temperaturas relativamente baixas e pressões relativamente altas, nós vamos ter materiais com densidades, fluidos supercríticos com densidades mais próximas de líquidos. Eles geralmente apresentam baixas viscosidades comparadas com o próprio líquido, ou seja, se a gente for pensar em dióxido de carbono supercrítico, ele vai apresentar uma viscosidade menor que o dióxido de carbono líquido. Alto coeficiente de fusão, se comparado com líquidos novamente, e, portanto, eles vão apresentar altas taxas de transferência de massa, e isso pode ser explorado para diversos tipos de processamento. Um outro ponto interessante, característico dos fluidos supercríticos, que eles podem variar a constante dielétrica de acordo com as condições de temperatura e pressão que eles estão sujeitos, onde a água, por exemplo, que é extremamente polar, ela vai começar a precipitar sais e solubilizar compostos apolares próximas do ponto crítico. Então, você vai ter toda uma parte de inversão de comportamento do nosso solvente. O fluido mais utilizado, como o Arminio já tinha falado, é o dióxido de carbono, por diversos fatores, né? Um dos principais é que ele é relativamente barato,
facilmente disponível, não tóxico ou relativamente não tóxico, mas ambientalmente coerente. Ele que geralmente é inerte nas condições de temperatura e pressão que nós utilizamos nas tecnologias supercríticas. Não inflamável, que é algo extremamente desejado quando você está trabalhando com fluido a alta pressão, que pode ter vazamentos, ou seja, alta pressão com um fluido inflamável, acaba sendo uma operação extremamente arriscada. Em geral, o fluido supercrítico ele é um bom solvente para compostos não polares ou compostos com alguma certa polaridade. O dióxido de carbono ele tem momento dipolar 0, mas ele apresenta um momento quadrupolar que permite ele acabar solubilizando compostos, então, levemente polares. Então, ele vai ser um bom solvente para compostos com massa molar baixa, tá? E para alguns tipos de polímeros, ou seja, com massa molar alta, ele acaba sendo um bom solvente, como alguns polímeros que possuem flúor ou siliconas em sua estrutura. E o ponto crítico do CO2 é relativamente ameno, se comparado com outros fluidos supercríticos. Então, como que nós vamos formar uma partícula, independente de qual método que a gente vai utilizar? Nós temos que levar o nosso sistema a uma condição de supersaturação para que ocorra, então, a formação dos núcleos dentro desse nosso sistema e, a partir do crescimento desses núcleos, que nós vamos formar as nossas partículas. Uma forma da gente chegar a uma supersaturação, que está apresentada nessa figura, é através da diminuição de temperatura do nosso sistema. Então, se nós começarmos com uma solução que vai estar não saturada, nesse nosso ponto 1, e começarmos a diminuir a temperatura, nós vamos chegar até a curva de saturação do nosso sistema. Quando nós chegarmos nessa curva, nenhum tipo de núcleo vai ser formado. De acordo com a gente continua diminuindo a temperatura, nós vamos começar a formar uma pequena quantidade de núcleos, que vão dar origem às partículas, porém com um tamanho muito pequeno, onde a tendência maior desses núcleos formados é de se redissolver ao invés de crescer e formar nossas partículas. A partir de um certo ponto, a partir de um certo grau de supersaturação, nós vamos ter uma taxa de formação de núcleos extremamente elevada, com a formação, então, de núcleos estáveis que vão simplesmente crescer, formando, então, as nossas partículas. Esse crescimento vai ocorrer até nós chegarmos, novamente, até a curva de saturação do nosso sistema. Então, o que nós queremos no método de produção de partículas pequenas, por exemplo, com uma baixa distribuição de tamanho? Que nós tenhamos uma formação de um grande número de núcleos, ou seja, vários núcleos pequenos sendo formados, de tal forma que esse crescimento homogêneo desses núcleos não vai permitir que a gente tenha partículas muito grandes no final do processo. Tá? E o fluido supercrítico acaba sendo um bom solvente, devido àquelas características de transporte que eu falei para vocês, de transferência de massa, para chegarmos, então, a sistemas com altos graus de supersaturação. O fluido supercrítico pode ser utilizado de diversas formas para a formação de partículas. Ele pode ser usado como um solvente, onde o nosso material de interesse necessariamente vai ter que ser solúvel no nosso fluido supercrítico. Existem alguns tipos de métodos que eu vou mostrar para vocês que utilizam, então, o fluido supercrítico como solvente. Ele pode ser utilizado como um antissolvente, onde nós vamos solubilizar o composto que nós queremos formar, a partícula, num solvente orgânico que apresenta uma alta solubilidade no fluido supercrítico, e esse composto que nós vamos formar a partícula não vai ter uma boa solubilidade no fluido supercrítico. Então, nós vamos remover o solvente e forçar, então, a precipitação de partículas. Ele pode ser usado como um soluto ou como um cossoluto, onde ele vai ser incorporado na nossa solução, geralmente soluções poliméricas, levando à formação do sistema líquido, que vai poder ser, então, processado para formar as partículas. Como agente de expansão, novamente, que ele vai
ser incorporado numa solução e vai ajudar essa solução a expandir quando a gente passar por um atomizador. E, finalmente, ele pode ser utilizado como um reagente, onde ele vai ser parte integrante, então, da reação que vai formar a partícula do nosso biomaterial. Bom, então, iniciando o primeiro método de produção de partículas usando tecnologias supercríticas, esse método é conhecido como expansão rápida de solução supercrítica. Novamente, é daquele exemplo onde o nosso material de interesse vai ser solúvel no fluido supercrítico. Então, nós vamos ter o CO2 sendo bombeado, misturando ou não com solvente, vai ser aquecido para chegar até uma mistura supercrítica e vai passar por uma coluna que contém um material que a gente quer processar ou produzir as partículas. Então, de acordo que esse fluido supercrítico passa nessa coluna, ele começa a ficar saturado no nosso material de interesse e, após a expansão que nós vamos fazer dessa mistura, quando a gente faz a expansão, a gente transforma o fluido supercrítico num gás, que é um mau solvente, e vai forçar, então, a precipitação das partículas dentro de uma câmara de coleta de partículas. Se nós formos observar o que acontece na saída, então, desse nosso atomizador no interior da nossa câmara de expansão, nós vamos observar que o material que está escoando pelo atomizador, assim que ele sai do nosso atomizador, ele vai formar um cone, devido à expansão do fluido supercrítico nessa região. Essa expansão vai levar a um aumento muito grande da velocidade do fluido dentro do sistema, chegando a velocidades supersônicas. E, a partir de uma certa distância, nós vamos observar que esse cone não vai mais expandir e vai formar, então, um jato estável dentro da nossa câmara. Então, nós podemos observar aqui exatamente o que acontece com o fluido supercrítico quando ele sai do atomizador e entra na nossa câmara de expansão. Cerca de 45 micrômetros após, 450 micrômetros após a saída, então, do nosso atomizador, nós já temos o nosso jato estável, o cone já não vai aumentar mais a distância, e vamos ter, então, o material sendo formado, as partículas sendo formadas no interior desse nosso jato, os núcleos sendo formados e crescendo até enquanto ele percorre, então, a câmara. Outro fenômeno que ocorre durante a expansão, devido ao efeito Joule-Thomson, que o professor Hermínio chegou a falar alguma coisa, é que, devido à própria expansão dessa solução supercrítica, nós vamos observar uma diminuição de temperatura, e essa diminuição de temperatura, juntamente com a diminuição da densidade que nós vamos ter da solução supercrítica, vai levar a um alto grau de supersaturação do sistema, com a formação das partículas, então, dentro da nossa câmara. Esse método é empregado para diversos tipos de sistemas, e nós podemos observar que nós podemos produzir partículas micrométricas, utilizando esse tipo de sistema, partículas submicrométricas e, em alguns poucos casos, partículas nanométricas mesmo, dentro do nosso sistema de formação de partículas. Vou falar um pouquinho desse caso em particular, onde esse fármaco, a haloxifene, ele originalmente tendo um diâmetro médio de partícula da ordem de 50 nanômetros, ele é solubilizado, então, no fluido supercrítico, sem nenhum tipo de cosolvente, e ele é expandido, então, na nossa câmara, formando, então, as partículas do material processado. Podemos observar que, com o aumento da temperatura, de 40 para 60 graus, nós temos uma diminuição do diâmetro médio das partículas sendo formado, devido ao maior grau de supersaturação que a gente vai conseguir ter no sistema, devido ao aumento da solubilidade do material no meio supercrítico, com aumento de temperatura. Porém, quando a gente passa para 80 graus, ocorre um aumento novamente de diâmetro médio das partículas, devido principalmente ao grande número de núcleos que é formado
então, no nosso jato, e esses núcleos que são formados em grande quantidade podem se chocar um com o outro, levando ao aumento, então, das partículas formadas no sistema. Então, em alguns casos, nós conseguimos partículas nanométricas e nós podemos observar que com uma dispersão não muito grande do nosso diâmetro médio. Quando nós queremos uma partícula menor, ou seja, olhando essa nossa tabela que nós temos aqui, e não conseguimos fazer diretamente com o método RES, nós podemos fazer a nossa expansão não mais numa câmara vazia, e sim numa câmara que vai ter um líquido, que vai ter geralmente um surfactante presente, então, nesse nosso líquido. Então, o método é idêntico até a parte de saturação do nosso fluido supercrítico, porém, a expansão ocorre no líquido. Nós podemos observar como são as partículas formadas por esse tipo de sistema, onde uma coisa extremamente importante é a decisão de qual a condição de temperatura e pressão que você vai utilizar nessa coluna de saturação, tá? Onde você pode chegar a sistemas onde você vai ter o material como um líquido ou como um sistema líquido-líquido. E quando nós fazemos a expansão desse sistema que poderia ser líquido, nós vamos ter uma única distribuição de tamanho de partículas no sistema, que seriam nessas duas condições de processamento. E quando nós fazemos a expansão de um sistema líquido-líquido, nós vamos ter duas populações de partículas sendo formadas dentro do sistema, cada uma vindo de uma das fases líquidas presentes no sistema. Tá? Esses resultados que são mostrados aqui foram utilizando o surfatante F127, o plurônico 127, para estabilizar as partículas. Outros surfatantes podem ser utilizados também para estabilizar o jato na saída, onde nós podemos observar que, dependendo do tipo de surfatante que você vai utilizar, você vai poder formar partículas menores ou maiores no sistema, com 2 ou 3 populações de partículas sendo formadas. Uma outra coisa interessante de se ver, que ocorre muito na literatura, é qual o tipo de método que você vai estar utilizando para verificar o tamanho das partículas que você está formando. Se você utiliza simplesmente microscopia eletrônica de varredura, você geralmente vai chegar à conclusão que as suas partículas vão ser monomodais, você vai ter uma única população de partículas sendo formadas. Porém, se você faz um espalhamento de luz dinâmica, você vai chegar a 2 ou mais populações sendo formadas no sistema. Ou seja, você vai ter partículas agregadas que são formadas no sistema, que você acaba não enxergando quando você faz uma microscopia eletrônica. O método supercrítico também pode ser utilizado para você remover solvente que pode ser utilizado para a formação de uma partícula por emulsão, por exemplo. Nesse caso, foi feita uma emulsão de beta-caroteno ou licopeno dissolvidos em diclorometano e estabilizadas com um surfatante. Vamos colocar esse sistema num sistema ultrassônico, vamos formar a emulsão e podemos usar, então, o fluido supercrítico para a remoção do diclorometano presente na parte dispersa, então, da nossa microemulsão. Nós podemos fazer essa remoção tanto no processo descontínuo, onde nós vamos colocar a solução dentro de uma coluna e fazer o escoamento do fluido supercrítico, ou podemos fazer continuamente, onde nós vamos fazer um escoamento em fluxo do fluido supercrítico com a emulsão e depois passar por um vaso de separação, onde nós vamos então remover o solvente orgânico utilizado nesse sistema. Em geral, quando você faz esse tipo de remoção de sistema a vácuo, por exemplo, você vai ter um tempo muito longo de remoção da sua fase orgânica, o que não ocorre, então, no caso da utilização do fluido supercrítico. Nesse caso em particular, nós podemos observar que tanto as partículas formadas com beta-caroteno como
as formadas com licopeno apresentam exatamente o mesmo diâmetro de partícula, beta-caroteno e licopeno. Já passando então para métodos que utilizam fluido supercrítico como um antissolvente, o primeiro método desenvolvido foi um método que se chama gás, ou seja, o antissolvente gasoso, que é utilizado para a formação então das partículas, onde nós vamos colocar então, dentro de um frasco de alta pressão, uma solução do material que a gente quer produzir as partículas em um solvente orgânico. Vamos adicionar o CO2 nesse nosso sistema. Nós vamos observar a incorporação do CO2 nessa nossa solução, uma expansão realmente dessa solução orgânica, até um ponto onde a gente observa a precipitação das partículas no sistema. Depois da precipitação, nós abrimos uma válvula na parte inferior desse nosso tanque e vamos passar, então, essa material expandido contendo as partículas para um filtro que vai reter, então, as partículas. Passamos um pouco mais de CO2 para a remoção do solvente orgânico que vai estar aderido às partículas e vamos ter, então, no final, as partículas produzidas. Um exemplo da utilização com sucesso desse método é a produção de partículas de insulina, tá? Onde nós podemos observar nessa microscopia as partículas formadas simplesmente pela precipitação isoelétrica, onde elas são grandes e completamente disformes. Se nós usarmos a liofilização para fazer a formação de partículas, nós vamos observar uma diminuição das partículas formadas, porém completamente irregulares. E quando a gente utiliza o método gás, nós vamos ter partículas esféricas de insulina com menores diâmetros sendo produzidas. Com isso, nós vamos ter o quê? Uma maior dissolução da insulina quando ela for ser empregada. O problema desse método gás é que ele é um processo completamente descontínuo e, portanto, vai dar uma baixa capacidade de produção, então, de partículas. Uma evolução nesse método já foi o método PCA, ou seja, a precipitação utilizando um antissolvente pressurizado, onde nós vamos manter uma câmara preenchida com fluido supercrítico e vamos escoar, então, dentro dessa câmara, uma certa quantidade de material que a gente vai produzir as partículas. Nós podemos observar nesse filme como que ocorre, então, a formação das partículas quando elas são injetadas nessa câmara. Nós podemos observar que logo que ocorre a injeção dentro do sistema, ocorre a difusão ou a extração do nosso solvente orgânico, que no caso aqui é etanol, as partículas formadas de paracetamol, pelo fluido supercrítico, com a formação, então, das nossas partículas pequenas. Gostaria de chamar a atenção nesse filme que toda a imagem que foi apresentada corresponde a 1/100º de segundo. Então, esse processo é extremamente rápido para a formação das partículas. Esse método do antissolvente supercrítico pressurizado também pode ser utilizado para recobrimento de superfícies, onde, nesse caso, nesse exemplo em particular, o polietileno de ultra alta massa molar foi recoberto com ácido hialurônico, que tinha sido modificado através da sua reação com surfatante, com brometo de cetiltrimetilamônio, e esse material precipitado era reagido com dimetilsiloxano, formando um silil composto. Esse material formado, que foi utilizado para recobrir, então, o nosso polietileno, ele foi dissolvido tanto em xileno como em DMSO, e podemos observar que a escolha do solvente utilizado para fazer a formação de partículas vai ter um efeito muito grande nas partículas finais que são formadas. No caso desse nosso composto dissolvido em DMSO, nós podemos observar que pequenas partículas foram produzidas e então, recobriram a nossa superfície de
de polietileno. Se nós pegarmos esse primeiro composto e dissolvermos em MSO, nós podemos observar que nós vamos formar algumas fibras na superfície e não vamos conseguir recobrir toda a superfície. Então, esse material foi o que apresentou melhor capacidade de recobrimento da superfície e que acabou levando a uma diminuição considerável no coeficiente de fricção do polietileno recoberto, que era o intuito, então, desse artigo. Apesar de apresentar uma vantagem já em cima do nosso processo gás, que seria da formação de partículas, então, descontínuo, o processo PCA apresenta uma desvantagem que, de acordo que eu vou adicionando material dentro da minha câmara de formação de partículas, eu começo a aumentar o teor do solvente orgânico dentro desse meu sistema, e isso pode levar a uma tendência de aglomeração das partículas no interior da minha câmara. Então, posso formar partículas pequenas, vou ter uma quantidade grande ainda de solvente orgânico e elas começam a aglomerar no sistema formado. Então, para diminuir esse tipo de problemas, foi desenvolvido um método que utiliza o antissolvente supercrítico, o método CES. É o método mais utilizado para a produção de partículas utilizando tecnologias supercríticas. Tá? Só no ano passado, mais de 1000 artigos foram publicados usando esse tipo de processamento. Nesse caso, novamente, o material que a gente quer formar a partícula vai ser dissolvida no solvente orgânico, que vai ser bombeada dentro de uma câmara de expansão. Ao mesmo tempo, nós vamos bombear o fluido supercrítico continuamente também dessa nossa câmara de expansão, de tal forma que a gente não permite o aumento da concentração, então, no solvente orgânico dentro da nossa câmara, e vamos ter, então, partículas mais preservadas que são coletadas no nosso filtro. Aqui nós temos um exemplo de produção de partículas usando o método CES, onde nós podemos observar o material não processado, que ele vai ser um material na forma de agulhas, esse mesmo material processado por spray drying, formando já partículas mais ou menos esféricas, porém com diâmetros médios relativamente elevados, e as partículas produzidas pelo método CES, que infelizmente pela qualidade da imagem, não dá para observar direito, as pequenas partículas sendo formadas, então, dentro do nosso sistema. Se nós formos observar o perfil de dissolução, então, desses nossos materiais formados, o material não processado é o que vai apresentar menor taxa de dissolução, enquanto que o material produzido pelo método CES, que apresenta o menor diâmetro de partícula formada, é o que vai apresentar maior taxa de dissolução no sistema. A seleção das condições dentro da nossa câmara de expansão vai ser crucial para a qualidade das partículas formadas dentro do nosso sistema, e isso vai depender de qual a fase que nós vamos ter no interior da nossa câmara de expansão. Isso aqui é um diagrama de fases tipo PX, onde nós vamos ter aqui a fração de CO2 presente dentro do sistema, a pressão na qual nós estamos fazendo o processamento, e aqui nós vamos ter o fluido o material dentro da câmara como um líquido, como um gás, como uma mistura gás-líquido e como um fluido supercrítico. Então, de acordo com as condições de temperatura, pressão e composição que a gente selecionar para fazer as partículas, nós vamos poder ter diversos tipos de fase no interior da nossa coluna. Quando as partículas são formadas quando o fluido dentro da câmara é um fluido supercrítico, nós podemos observar que as partículas são relativamente pequenas e com um pequeno grau de distribuição de tamanho de partículas. Quando elas são produzidas na região de mistura gás-líquido, nós vamos observar uma grande distribuição de tamanho de partículas, apesar delas ainda serem formadas de uma forma relativamente esférica. E quando nós temos o material sendo formado a partir de uma fase gasosa, geralmente nós vamos ter esferas ocas sendo formadas com o nosso material. Ou seja, nós podemos selecionar a condição de processamento para termos diversos tipos de produtos formados, então, no nosso sistema. Esse é
o sistema de formação de partículas por SAS, que nós temos lá no meu laboratório, onde nós temos geralmente uma bomba de CO2, que tem que ter como característica uma refrigeração do cabeçote, para que consiga ter o bombeamento do sistema, uma bomba para fazer o bombeamento da solução, um atomizador que vai injetar a nossa solução no interior da nossa câmara de alta pressão e uma entrada de CO2 no nosso sistema. Nós temos uma válvula na saída do nosso vaso de formação de partículas que vai manter, então, a pressão constante no interior desse nosso frasco. Tá? Nós utilizamos esse sistema, que eu vou mostrar para vocês em dois casos, um para a formação de partículas de indinavir, que foi uma das drogas utilizadas para o tratamento de AIDS, onde nós observamos qual era a influência da concentração da solução, da solução orgânica que vai ser injetada dentro do vaso de expansão sobre o diâmetro das partículas formadas no nosso sistema. Nós podemos observar que as partículas diminuem de acordo com que eu vou aumentando o diâmetro de partícula e que as partículas formadas por tecnologia supercrítica apresentaram uma taxa de liberação maior, de dissolução maior do que as não tratadas e uma quantidade total de material que pode ser dissolvido maior também do que do material original. O que nós observamos no nosso sistema, que em relação ao nosso material inicial, que nós aumentamos a quantidade de cristalinidade de uma forma, de um polimorfo no nosso sistema, e formamos provavelmente um outro polimorfo de indinavir dentro do nosso sistema de formação de partículas. Um outro exemplo de formação de partículas agora de compósitos, ou seja, de material incorporado dentro do sistema polimérico. Nós usamos um sistema de PLA com um hormônio, 17-alfa-metiltestosterona, onde nós fizemos inicialmente um planejamento experimental para determinar quais são as melhores condições para formar as partículas do polímero sem a presença de drogas, onde nós vimos a influência da concentração da solução de PLA, da pressão na qual nós operamos o vaso de expansão e da vazão da nossa solução polimérica no interior do vaso, e chegamos ao resultado que nós tínhamos partículas, as menores partículas formadas de diâmetros médios de 5,4 micrômetros e as máximas de 20,5 micrômetros, dependendo das condições, então, empregadas. Um outro problema que nós estávamos muito preocupados na formação dessas partículas era a quantidade de clorometano residual que nós iríamos ter nas partículas, e nós vimos que, pelo simples processamento com o fluido supercrítico, somente nessa condição, ou seja, concentração de PLA de 1,5%. Ok. Então, era a única condição que nós conseguimos ter um baixo teor, então, de clorometano no produto final. Essas são as partículas formadas. Nós podemos observar que a cristalinidade do polímero diminuiu com o processamento. O diâmetro médio das partículas ficou em torno de 7 micrômetros, nesse caso em particular. Fizemos, então, a mesma coisa, adicionando, então, o nosso hormônio na formação das nossas partículas. Nós observamos que os diâmetros médios aumentavam com a quantidade de hormônio colocado, bem como a eficiência de incorporação. As partículas formadas com baixa eficiência de incorporação apresentam um perfil próximo do material polimérico sem o hormônio, enquanto a que apresentam um alto grau de incorporação apresentam, então, partículas maiores. Tá? Os perfis de solução do nosso hormônio a diversos pHs foram variáveis e, portanto, nós vamos ter diversos tipos de taxas de liberação do hormônio, dependendo de onde a gente for fazer a utilização desse nosso material.
Um outro exemplo é a formação de partículas usando o CO2 como um soluto, onde nós vamos simplesmente colocar um polímero, geralmente, em contato com o fluido supercrítico, vamos formar um líquido que nós vamos expandir, então, numa câmara, formando as nossas partículas. Esse filme o Hermínio já mostrou, mostrando a liquefação, então, do nosso polímero. Nós podemos observar que o diâmetro de partículas diminuem com o aumento da densidade do CO2 utilizado, então, para a formação da solução, e tendo uma certa influência, então, da taxa de agitação que nós vamos ter no material dentro da nossa câmara. Geralmente, as partículas são irregulares devido à alta viscosidade da solução produzida. Nós podemos utilizar, então, o fluido supercrítico como um auxiliar para a expansão, então, também da nossa solução, onde partículas de quitosano e óxido de ferro foram produzidas utilizando esse tipo de técnica, onde nós podemos observar que tanto o oxigênio como o ferro estão igualmente distribuídas na superfície das nossas partículas. Nós podemos utilizar técnicas mistas, onde nós podemos fazer a deposição do nosso material em conjunto com a deposição eletrostática, onde nós vamos ter um misto, então, de eletrospray e uma parte de res, formando, então, as nossas partículas no sistema. Finalmente, nós podemos utilizar a tecnologia supercrítica como um reagente, onde nós vamos pegar precursores dos nossos partículas de óxido, geralmente de materiais inorgânicos que nós queremos formar, e vamos colocar em contato com água superaquecida, levando à formação, então, dos óxidos inorgânicos e com as nossas partículas sendo formadas. Podemos observar que nós conseguimos produzir partículas extremamente pequenas, de materiais inorgânicos com diâmetros médios abaixo de 6 nanômetros, tá? Onde o pH vai ser extremamente importante para esse tipo de reação. Então, como considerações finais, nós podemos utilizar os métodos supercríticos para produzir uma grande gama de partículas, desde partículas nanométricas, submicrométricas até micrométricas. O fluido supercrítico pode ser utilizado tanto como solvente, como soluto, como um antissolvente ou como um reagente. As características, então, físico-químicas do fluido supercrítico nos permitem chegar a altos graus de supersaturação, com, então, uma boa eficiência de formação de partículas no sistema. E, apesar de ter apresentado diversas metodologias para a produção de partículas, geralmente com um único equipamento padrão, fazendo pequenas modificações nos sistemas, nós podemos passar de um método de produção de partículas para o outro. Agradeço a atenção de vocês.